Se tem um universo que chama atenção pelo seu aspecto sobrenatural e a capacidade de testar a criatividade do mundo do horror, esse com certeza é o universo das Backrooms. Provavelmente pelas entidades, artefatos ou níveis existentes nesse mundo, e as várias discussões que isso gera. Por exemplo, algumas pessoas defendem a ideia de que o que pode tornar esse mundo único seria justamente a ausência de entidades, pois segundo essa ideia, as entidades tiram o aspecto de espaço liminal das Backrooms. Mas essa é só uma das discussões que eu ainda pretendo trazer de volta em outro vídeo. Porém, o que não dá pra negar é que um dos fatores que ajuda a contribuir para esse aspecto de terror são justamente as entidades. E é justamente por isso que no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre alguma dessas criaturas que evocam aquele clássico sentimento de medo nos corajosos. Então, deixando isso claro, eu espero que curtam o vídeo. Entidade 77, o Dreamweaver. A entidade em questão se trata de uma criatura que habita os sonhos dos residentes das Backrooms, ou pode ser vista ao encontrar o Dreamcatcher. A entidade não aparenta usar seus poderes de modo hostil, embora possa causar alucinações e alterar os sonhos no qual ele aparece. Já sobre seus comportamentos, ele raramente aparece normalmente, apesar de ser praticamente certo que ele aparecerá após você interagir com o Dreamcatcher. Este é um objeto que causa muitos efeitos ao corpo humano, sendo a indução do sono um deles. E uma vez dormindo, a criatura demora para aparecer no seu sonho, normalmente apenas causando alterações neles. Mas depois de um certo tempo sendo perturbado, a entidade se mostrará brevemente para o hospedeiro em intervalos de tempo irregulares, e sempre encarando aquele que sonha, para logo em seguida desaparecer. Pelo visto, o Dreamweaver se alimenta do medo. Por isso, cria cenários e formas para assustar o hospedeiro, para assim se alimentar. Escapar dele não é uma tarefa fácil. Para isso, é necessário que a entidade seja derrotada no sonho de maneira aleatória. Às vezes, apenas fugindo de uma matilha de lobos. Outras vezes, basta comer uma tigela de cereal no sonho. E uma vez acordado, o andarilho ainda poderá ver o Dreamweaver, observando no canto de sua visão por algumas semanas. É revelado que nesse estado, a criatura ainda poderá causar alucinações em seus usuários, e até distorcer a realidade à sua volta, incluindo efeitos colaterais como o aumento da necessidade de água, comida e sono durante um longo período que pode se estender por semanas. Sobre sua aparência, imagine um ser magro com um corpo escuro em aspecto de queimado com 8 metros de altura. Além disso, ele possui longos apêndices saindo de sua cabeça que formam um chapéu semelhante ao bobo da corte, além de 3 dedos nos pés com garras afiadas e nas mãos também, e olhos amarelos semelhantes a de um lagarto e dentes afiados. Seu caminhar é lento, sempre olha para o hospedeiro e tem a capacidade de grudar em qualquer superfície, além de desaparecer depois de um tempo. Vale dizer que há um certo tempo, o Dreamweaver era considerado um mito, mas após membros da MEG descreverem a criatura, ela acabou sendo confirmada, e existe até um registro de conversa entre um oficial da MEG e um andarilho. Normalmente gostaríamos que você declarasse o seu nome para a entrevista, mas se você quer permanecer anônimo, nós respeitamos essa decisão. Por favor, elabore sua experiência. Foi apenas um dia normal por este lugar. Estou aqui há 4 anos. Sei o que esperar aqui, mas isso foi horrível. Não consegui escapar. 2 dias inteiros dormindo. Isso parece uma situação horrível. Pode, por favor, elaborar os seguintes eventos? Foi apenas eu, na minha casa. De volta para casa. Como sempre, no sonho. Mas isso foi diferente. Ninguém estava lá. Era só eu. Ou era assim que eu me sentia. Por favor, mantenha calma. E continue sua explicação. Certo, eu estava andando pela minha casa e via corredores abertos e coisas assim. Eu tinha uma casa muito grande quando criança. Eu e meu irmão nos perdemos, no que parecia ser um labirinto em nossa própria casa. Isso me fez lembrar disso, mas logo eu percebi que não estava sozinho. Quando olhei para minha porta à minha direita, para o quarto dos meus pais, vejo-a aberta. E então... Pode continuar. Ele estava lá me olhando, com seu grande sorriso enquanto caminhava lentamente pela moldura da porta até que eu não pudesse vê-lo. Eu entrei em pânico e corri. Achei que tinha que sair dali. Aí eu percebi que era um sonho, mas eu não conseguia acordar. Eu estava preso. Eu gostaria que você explicasse o que você quer dizer com preso. Eu não consegui sair do meu sonho e acordar. Eu estava preso no meu sonho. Eu não saía de casa e corria para todos os lados. Não havia vida. Clara como o dia e ninguém à vista. Dei de cara com os prédios e mais prédios, mas todo prédio era minha casa por dentro. Eu não conseguia escapar. Foi apenas
tão tranquilo. Encontrei uma loja local que sempre passei quando era criança com meus amigos. Entrei e não vi ninguém lá. O lugar sempre tinha um porão assustador no prédio que sempre fazia barulhos e coisas assim. Eu e meus amigos brincávamos sobre isso, mas nunca entramos uma vez. Eu fiquei com medo, mas o dono da loja me derrubou e me mostrou que não havia nada a temer. Mas isso foi diferente. A porta se abriu, devagar, rangendo como faz. Fui olhar pela porta e tudo que vi foi a luz acima de mim brilhando na escada de madeira abaixo de mim. O resto era escuridão. Aí eu ouço movimentos lá embaixo. Eu não conseguia me mexer. Estive lá durante o que parecia minutos congelado, até que vi um brilho amarelo do que pareciam olhos, cada vez mais perto, até que vi a mão esticar da escuridão para agarrar o corrimão ao lado da parede. Sua mão, fazendo um barulho crocante, agarrava o corrimão que fazia um amassado com um grito metálico. Seu rosto estava tão perto de mim, mas eu não conseguia vê-lo ainda, até que se aproximou ainda mais. Foi lá, seu rosto lentamente se revelando, enquanto os ecos de seu ronronar lento enchiam meus ouvidos. Enquanto a luz da lâmpada acima de mim brilhava em seu rosto horripilante, olhando para mim. O rugido de cada passo que ele deu, eu não aguentei. Eu peço que você mantenha calma, até porque se der algum problema, nós podemos trazer água de amêndoa para você. Se precisar, é claro. Ele estava em todos os lugares que eu entrava. Cada canto que eu olhava, eu via. Faz semanas que eu não durmo. Eu posso vê-lo até quando eu fecho meus olhos. Ele está em todos os lugares. Ele está bem atrás de você. Por favor, se acalme. Estamos recuperando água de amêndoa para você nesse exato momento. Eu peço que seja paciente e... Sinal de alerta. O oficial desapareceu e foi levado por uma entidade hostil. Por favor, todos estejam cientes de seus arredores e denunciem quaisquer eventos estranhos para Meg. O que fazer caso encontrar a entidade? Manter-se longe de qualquer Dreamcatcher ao seu redor. Fuja do sonho que você está a qualquer custo. Se você já escapou do Dreamweaver, beba água de amêndoa e procure assistência da Meg. O que não fazer? Tentar dialogar ou provocar a criatura de modo algum. Entidade 99. O mestre do jogo. O mestre do jogo se trata de um fantoche com alto grau de manipulação da realidade dentro do nível 389. A criatura é famosa por enganar pessoas e deixar que elas entrem em seu nível para jogarem um jogo de sua escolha. Normalmente, a entidade é conhecida por seu comportamento peculiar, muitas vezes usando gírias e memes da internet para se comunicar, e ainda demonstra ter uma certa resistência em aceitar a derrota quando perde um jogo. Porém, quando descansando ou em estado mais ocioso, é visto deitado sobre o chão do nível ou muitas das vezes jogando videogames e falando consigo mesmo. Já em relação aos jogos, vale citar duas características. A primeira é que The Game Master costuma trapacear em seus jogos, embora afirma que não faz. E a segunda seria a similaridade dos jogos criados por essa entidade com os jogos do nosso mundo. Eles incluem Infinito, um jogo semelhante ao Uno, no qual o primeiro a ficar sem cartas vence. Morte. Esse é semelhante ao jogo da vida, fazendo o andarilho passar por várias tragédias e acumulando dívidas para no fim experimentar um fim brutal. E o jogador com mais karma vence. Red Herring, uma imitação de detetive, ou Among Us, caso você não conheça o clássico. Os jogadores devem descobrir quem é o assassino, e o assassino deve fazer com que apresentem uma acusação falsa. Capitalismo, um jogo igual ao banco imobiliário. Quem compra mais propriedades, patentes, etc., vence. E outros jogos incluem batalha naval, xadrez, damas e por aí vai. Sobre a sua aparência, o Game Master possui uma tela de vidro no rosto, que exibe 2x para serem seus olhos, e embaixo um sorriso cartunesco macabro. Seu corpo é uma colcha de retalhos de tecido azul e amarelo, recheado com algo semelhante a algodão. Suas extremidades são semelhantes às de um boneco de marionete com madeira. Ele também possui um chapéu de bobo da corte com bolas vermelhas nas pontas, que emitem um som estridente. Seus pulsos, tornozelos e extremidades são sustentados por cordas vermelhas, que parecem se estender até o infinito. E sobre como ele foi descoberto, na realidade não se sabe. E a seguir existe uma transcrição de um antigo jogador falecido que encontrou com a criatura.
Espera, deixa eu esclarecer isso. Você quer que eu escolha um jogo e jogá-lo com você, é isso? Uma nova voz é ouvida, presumivelmente como sendo a do mestre do jogo. É distorcido e muda de tom aleatoriamente. Sim, é claro. A única regra é não trapacear no jogo. Eu vou até deixar você escolher para que eu possa provar que eu realmente sou o mestre. E se eu te pegar traindo, você vai ser expulso do jogo. Esse é o grande ensaio? Você não está mentindo, não? É claro que sai. Qualquer pessoa mais legal mentiria sobre as regras. E eu expliquei tudo o que precisava. Tudo bem, eu vou jogar o seu jogo. O que eu faço se eu rolar um homem monopolista? Ele se chama CEO. Eu não possuo os direitos do senhor monopólio. Estou tentando evitar um processo do Deus advogado. Certo, eu ainda não sei o que fazer. Você se muda para a próxima propriedade sem dono. Ok, então esse móvel eu posso comprá-lo? Sim, claro. É muito caro. Não perca todo o seu dinheiro de uma só vez. Eu posso pagar, eu acho. E você pode pousar nele em breve. Então eu vou conseguir um aluguel em a Rua do Ovo? Porque esses nomes são como... Sim, você recebeu aluguel. Só se eu pousar lá em primeiro lugar. Você não vai me pegar fazendo isso dessa vez. Devido às leis de habitação, você tem que me dar o seu imóvel mais caro de graça. Que isso? Isso não é justo. Eu não consigo comprar um imóvel, eu não tenho dinheiro para isso. Ei, você não pode recuar disso. Você já desembarcou lá, o que significa... Oh, desculpe. Isso significa que você está falido, não é? Que? Não, apenas deixe-me pegar um empréstimo ou algo que eu ainda possa jogar. Eu não quero ficar preso aqui. O som do tabuleiro e das peças de plástico batendo no chão é interrompido quando o jogador começa a implorar. Devido à distorção do áudio da gravação, não está claro o que eles disseram especificamente. Depois de um minuto deles implorando enquanto o mestre do jogo ri, eles começam a gritar alto em suposta dor. Como não temos recursos individuais, não temos certeza do que aconteceu. Após 10 minutos de grito, a gravação segue em silêncio. O que fazer? Ignore mensagens de contas desconhecidas dizendo para você ir para o nível 389. Siga as regras dos jogos escolhidos e denuncie qualquer encontro com a Meg. O que não fazer? Ir para o nível 389. Trapacear no jogo escolhido. Tentar ridicularizar o Game Master. Lutar ou questionar o mestre do jogo. Entidade 96 The Neighborhood Watch. Consiste em entidades que lembram olhos humanos, que são encontradas no nível 9. Embora muitas já tenham sido vistas no nível 9, elas nunca passaram para outros níveis. Esses bichos não precisam de comida para sobreviver, por isso nunca foram vistos comendo algo, além de não terem olfato e audição, apesar de que a visão e o tato são bem aprimorados. Já sobre seus comportamentos, eles aparentam serem extremamente hostis a qualquer outro ser vivo encontrado. Caso você o veja, é recomendado que deixe o nível imediatamente. Eles também conseguem destruir aparelhos eletrônicos nas proximidades ou só interferir em gravações mesmo, provavelmente dando aquele efeito de estática. Agora, se tratando da biologia dessas criaturas, podemos distinguir em 3 tipos: os vigilantes, os estridentes e os nadadores. O primeiro grupo, os vigilantes, são glóbulos oculares com muitas veias que parecem flutuar no espaço, e ao encontrar uma presa, eles emitem um feixe de luz instantânea que transforma tudo o que toca em poeira e cinzas, sendo que essa luz não prejudica outros neighborhoods ao redor do feixe. E se em algum momento você pensou que era apenas questão de acertar ou apenas cegar o grande olho, saiba que nenhum desse tipo foi destruído, nem sequer ferido. Eles são resistentes a todo tipo de armamento convencional que possuímos, por isso é bom ficar longe. Apenas uma exceção: eles podem ser destruídos com sal de fogo, mas isso eu deixo para o vídeo dos objetos das backrooms. Estridentes. Os estridentes são um grupo que possui 8 apêndices em seu corpo, composto por nervos e veias que funcionam como pés para a criatura. Por sorte, ele é bem menos resistente que os vigilantes, e com certa resistência pode ser destruído por armamento padrão. Porém, eles são mais flexíveis, o que os torna ótimos caçadores. Portanto, apesar de ser mais fácil de se destruir, também é mais difícil se esconder deles.
E quando avistam um alvo, diferente dos vigilantes, eles apenas surram a presa até que tenha suas funções canceladas. Nadadores. Esses são os menores do grupo em termos de tamanho. São mais ou menos do tamanho de um cão. E como o nome sugere, eles são adaptados à vida aquática. Sua estrutura também é macia, o que lhes permite navegar por áreas mais apertadas como canos e mangueiras, por exemplo. E caso avistem algo, eles tentarão arrancar os apêndices daquele ser para que ele fique incapacitado, e então cancelar o CPF dele. Mas caso estejam na água, afogar a presa também é uma opção. E como já deu para perceber, os vigilantes são os piores do grupo, já que são os únicos com ataque incisivo e também mais resistentes. Agora, citando sua inteligência, os Neighborhood Watchers, apesar de serem extremamente perigosos, apresentam um nível de inteligência médio, podendo criar emboscadas entre si e também podem usar ambientes escuros a seu favor. O que fazer? Fique escondido enquanto viaja para o nível 9. Porte uma arma para se defender de estridentes e nadadores. Fique longe de corpos d'água. Documente todas as informações sobre eles por escrito. O que não fazer? Ligar algo eletrônico no nível 9. Tentar lutar contra um observador. Correr cegamente pelo nível. Entrar em pânico. Tirar uma foto. Entidade 116. Os Dentistas. É uma criatura humanoide que se assemelha a um humano com partes do corpo derretidas ou mutiladas. Porém, em seu corpo se encontram partes de mandíbulas e dentes retirados de suas vítimas. Acredita-se que, antes da entidade 116 retirar os dentes da primeira vítima, sua aparência se assemelha a um humano sem pele. Esse tipo de criatura apresenta a tendência de correr e andar em paredes com certa frequência, assim como caem devido à falta de movimento limitado por seus dentes. Seu rastro é bem evidente, deixando para trás trilhas de saliva e catarro, fora o cheiro de cadáver em decomposição. Ao todo não se tem exato registro de quantos existem, apenas a especulação que se reproduzem assexuadamente no nível 64. Já sobre o seu comportamento, os dentistas são bem agressivos. Normalmente, quando veem um andarilho, tentam prendê-lo ou segurá-lo, para arrancar seus dentes e gengivas e grudá-los em si mesmos. A forma mais fácil de identificá-los é pelo som de ranger de dentes e o cheiro apodrecido. Na maioria dos casos, o cheiro é sentido a uma distância considerável, sendo que o odor ainda demora para ser removido das roupas. E sobre sua biologia, os dentistas possuem diversos dentes e gengivas em suas presas no corpo que secretam uma espécie de muco, além de conterem diversas doenças. Essas partes também estão com a presença de uma espécie de mofo, que cresce consideravelmente. A doença transmitida causa sintomas semelhantes à de uma cárie e gengivite nos estados iniciais, e depois se espalha para os seios, causando irritação e deterioração da garganta e nariz. E todos os casos terminam em morte ou efeitos colaterais permanentes. O motivo dessas criaturas anexarem dentes ao seu corpo é incerto. Provavelmente eles usem isso como uma espécie de armadura para o seu corpo frágil. E também vale dizer que no arquivo sobre essas criaturas não existe nada indicando o que fazer e o que não fazer caso o encontrem. De todas as maneiras de transcender a morte, tornar-se um Wraith é sem dúvida o menos desejável. É um destino reservado apenas aos mais pecadores, aqueles cujas almas muito renunciaram a qualquer forma de absolvição. Como observadores legais, não tememos esse destino, pois nunca sucumbiremos a ele. Mas se buscarmos restaurar o equilíbrio do labirinto, então devemos conceder um descanso a cada Wraith que surgir. Alto Marechal Fausto, líder dos requerentes de justiça. Entidade 112. Wraiths. Wraiths nada mais são do que almas encontradas em um estado de reavivamento cíclico e perturbação perpétua. Ou seja, um ser que está em constante agonia e aparentemente imortal. Uma existência tão contaminada de pecados que o direito à morte lhes foi negado. A culpa e raiva que carregam por conta de suas vidas passadas evita que sua alma se dissipe, o que resulta na forma de um espírito vingativo. E justamente para evitar a criação de seres como esses, é recomendado que o corpo de pessoas com passado nebuloso seja levado ao sepultamento profano, dentro do monastério, para uma sepultura adequada. Lá existem diversos rituais para evitar que essas almas saiam de seus túmulos. Porém, inevitavelmente eles acabam saindo uma hora ou outra. Como não possuem corpos físicos, fica evidente que não possuem uma forma corpórea tão bem definida assim. Wraiths se parecem mais com cópias mal feitas de sua versão física do tempo que ainda eram vivos. Apesar de que quando se formam pela primeira vez ficam mais deformados, levando um tempo até adquirirem uma forma mais sólida. E para piorar, sua existência contínua piora o seu ser, perdendo a identidade de si.
Caso você fosse um Wraith, com o tempo ia perder a noção de quem você é até só sobrar seus pecados. Pecados esses que vão te apodrecer por dentro até que eles sejam a única coisa que te guia, tornando assim uma versão sombria e perfeitamente maligna de si mesmo, sendo esse um processo natural dessa criatura. Vale notar que a maioria dos Wraiths perde sua inteligência assim que faz o primeiro reavivamento. Porém, existe um caso muito especial, um certo alguém que não perdeu um ponto sequer de QI durante o seu reavivamento, e ainda obteve uma forma bem sólida, sendo capaz de controlar perfeitamente o seu corpo e escapar do sítio de sepultamento profano, o Remanescente Real, também conhecido apenas como o Rei. Foi um dos primeiros a ser derrotado pelos Olhos de Argus, ou seja, o Rei do nível 94 nada mais é do que um Wraith fora da curva. E na época, seus restos mortais foram levados às pressas para o sepultamento, que naquela época ainda estava em construção. E se aproveitando da inexperiência do pessoal local, o Remanescente Real ordenou que suas forças os atacassem para fugir. Além disso, vale dizer que todos os Wraiths possuem um propósito de consumir a energia dos vivos numa tentativa falha de voltar à sua forma humana. Já a forma como fazem isso depende da capacidade mental de cada Wraith. Uns são como animais e agem só por instinto, e outros mais inteligentes buscam formas de emboscar a presa. Como nossos recentes avanços no nível 94 podem confirmar, o reinado do Remanescente Real, conhecido pela população mais ampla do labirinto simplesmente como o Rei, continua imperturbável. Apesar de todos os esforços para desestabilizá-lo de fora, o exército de animações não faz nada além de crescer, assim como a quantidade de pecado que o lugar exala. Parece, para grande desespero, que a única opção que resta é o confronto direto. Sei que o seu tempo é escasso. Por isso devo dizer-lhe que o propósito dessa missiva não é confirmar verdades que no fundo já havíamos aceitado. Chego até ti, mestre, porque os vigilantes que colocas em minha confiança descobriram uma verdade ainda mais indesejável. Temos certeza de que, como os rumores anunciavam, o Wraith é realmente capaz de transformar sua forma para se adequar aos medos mais profundos daqueles que ele enfrenta. Embora muito provavelmente atribua essa capacidade ao seu poder inato, sabemos que esse não é o caso. O Remanescente Real, de alguma forma, obteve a capacidade de controlar totalmente a fluidez concedida do seu corpo, devido ao seu status como Wraith, e temo que isso seja apenas o começo. Quem sabe o que mais ele já poderia ter descoberto sobre o verdadeiro poder de uma existência sem limites para o mundo vivo? E se esse conhecimento fosse compartilhado com outros Wraiths inteligentes? Até lá, a visão de Argus pode guiá-lo. Socorro dos justiceiros. E o vídeo foi esse, eu espero mesmo que tenham gostado. Só de ver a quantidade de páginas que devem ser lidas já dá pra saber que é um vídeo bem grande. Ademais é isso. Fique com Deus e até a próxima. Fui.